Olá! Se um luterano visita uma igreja presbiteriana, no que ele deveria prestar atenção para evitar confundir as coisas, misturar doutrinas sem perceber? É uma pergunta muito interessante que alguém fez realmente por aqui e eu tento ajudar essa pessoa com um comentário que eu confesso pode soar meio confuso e a ideia é que seja um tanto prático, mas para ser prático eu preciso passar por algo que envolve um entendimento sobre o culto. E esse entendimento parece não ser tão prático, mas desemboca em algo prático, isso que eu queria dizer. Eu observo que eu admiro muito o trabalho presbiteriano no Brasil, assim, eu respeito muito os presbiterianos, embora haja diferenças consideráveis entre nós, diferenças que não são resolvidas com uma simples conversa, se assim fosse, já estariam resolvidas, né? Observo também que falo sobre o presbiterianismo no Brasil, uma visão sobre o que acontece aqui, e de uma forma um pouco ampla, de uma forma geral, eu não consigo tratar caso a caso diferenças pontuais. Então, por exemplo, uma diferença que luteranos vão perceber no culto presbiteriano, já ao chegar ao culto, é a diferença no espaço litúrgico. O mais das vezes, as igrejas presbiterianas são um tanto desprovidas de elementos no espaço litúrgico, de paramentos com as cores do tempo litúrgico, em muitos casos de vestes litúrgicas para o pastor, mesmo quando há vestes litúrgicas são diferentes também, de velas, são diferenças. Eu não diria que isso é o mais importante, por quê? Porque não é algo imprescindível, dizendo com todas as palavras, um culto permanece um culto luterano se ele for feito na garagem de uma casa. Ele não é indispensável que tenha tantos elementos assim. O que se reflete aqui é uma diferença na compreensão, me parece, sobre a validade e o benefício que há no uso de símbolos, no uso disso que é visual. É simplesmente isso. Deixa de estar Cristo presente porque não tem ali certo elemento? Não, óbvio que não. Esses elementos que são simbólicos ou ornamentais, eles não trazem Cristo para estar presente ali, eles não sustentam a realidade do culto. Isso precisa ser muito claro. Então eu deixo essas diferenças um tanto de lado, me perdoe quem acha que isso é fundamental, mas não me parece. E eu tento fazer essa conversa a partir de uma comparação entre o que um pastor presbiteriano expressaria para resumir o culto em poucas palavras e o que um pastor luterano faria nesse mesmo sentido. Sei que pastores presbiterianos há que vão pensar diferente, conheço pastores presbiterianos que pensam um pouco diferente nesse sentido, mas o mais comum, me parece, seria dizer assim, um presbiteriano dizendo o que é o culto, enfatizaria algumas poucas expressões. A primeira delas, glorificar a Deus. Sim, glorificar a Deus. O culto é para dar glórias a Deus e para que nossa vida seja para a glória de Deus. O segundo ponto, talvez, é entender, aprender e entender, já que o culto é racional, entender é um objetivo do culto. E em terceiro lugar também é obediência. O obedecer é muito importante para um culto numa igreja presbiteriana, segundo alguns pastores presbiterianos. Nós vamos ao culto então para glorificarmos a Deus, para entendermos mais de Deus e aprendermos algo a mais sobre a vontade de Deus e assim podermos viver para a glória de Deus em obediência a Ele. Tudo isso, do ponto de vista luterano, é bom. Nós queremos também viver para a glória de Deus, queremos obedecer a Deus e queremos aprender mais, Mas não são as palavras primeiras que viriam à nossa mente quando queremos expressar o que é o culto. Nós expressaríamos muito mais o culto por meio da palavra receber, do verbo receber. O culto luterano tem uma dimensão receptiva muito óbvia. Tanto é assim que quem é mais ativo no culto
não é a pessoa, a congregação em si, mas o próprio Deus. Por isso nós vamos pensar assim, o culto fundamentalmente é um momento em que Deus age para nos trazer perdão e para nos trazer comunhão com Ele mesmo. Eu não expressaria o culto, então, fundamentalmente a partir da perspectiva humana. Claro que no culto, além de recebermos perdão, vida e salvação, além de recebermos corpo e sangue de Cristo, e assim termos comunhão toda especial com Ele, nós também queremos oferecer a Deus nossas ações de graças, nós queremos louvar e engrandecer a Deus, mas isso não é o fundamental, né? Não é o ponto de partida. Essa diferença acarreta em diferenças no planejamento do culto, no que se diz no culto, e no que se espera de uma pessoa que sai do culto. No âmbito luterano, o texto litúrgico vai enfatizar o Evangelho a todo custo, né? A todo momento. O Evangelho vai ser mostrado ali repetidas vezes. Você recebe o perdão de Deus, porque Deus age ali para te dar perdão. Porque Deus traz o benefício da cruz para te dar perdão naquele momento, né? Isso vai ser dito muitas vezes. Enquanto que no culto presbiteriano isso pode passar de forma muito discreta. Um culto presbiteriano pode não expressar isso com todas as palavras. Claro, né, não digo isso sobre todos os casos, de novo é bom dizer, né, acontece sim no âmbito presbiteriano de termos o evangelho explicitamente sendo levado. Mas me parece que em alguns momentos, em alguns cultos presbiterianos, em cultos que eu presenciei, por exemplo, né, e no discurso sobre culto também, me parece que em alguns momentos o evangelho está mais pressuposto do que explicitamente e enfaticamente proclamado. As pessoas vão para o culto assim como sabendo que eu sou eleito e agora eu vou aprender a viver tal qual um eleito vive, né? Isso que eu percebi, né? Me desculpe algum presbiteriano que já está pensando assim, não, eu vou ter que dizer aqui que não é bem assim que acontece na minha congregação. É certo que em muitas não, né? Mas me parece que na maioria isso acontece sim. E o luterano vai para o culto sabendo, né? Eu sou batizado, né? A graça de Deus, a justificação me chegou pelo batismo, mas eu preciso continuar recebendo, porque eu continuo santo e pecador. Eu quero obedecer, mas eu sei que eu não vou obedecer completamente. A igreja nunca vai ser para mim uma escola de obediência, porque eu sou completamente imperfeito. Eu tenho uma pequena força por causa da presença do Espírito, e eu vou tentar, mas eu sei, eu sou pecador, eu vou pecar de novo e vou precisar voltar para receber o perdão de Deus explicitamente de novo no próximo culto. É assim que acontece a nossa vida cristã, e a espiritualidade, né, na perspectiva luterana, ela é altamente dependente desse evangelho chegando pelos meios da graça, batismo, santa ceia e a proclamação do evangelho, né? Então as pessoas vão também, é bom dizer, né, para o culto na igreja presbiteriana, não para ouvir o sermão, para aprender sempre coisa nova, mas para ouvir a proclamação e para a fé ser fortalecida, né? O que mais eu diria assim é que uma pessoa luterana saindo de um culto numa igreja presbiteriana pode ter a sensação de que saiu com uma certa incumbência, né, de uma lista de tarefas. Desculpe esse carro de som, mas eu vou deixar esse barulhinho se você escutou, porque eu não vou gravar de novo, tá? Porque não é o primeiro carro de som que passa enquanto estou gravando esse vídeo. Fecha esse parênteses desnecessário. Então, pode ser que um luterano saindo de um culto presbiteriano saia com essa sensação de que ele carrega uma tarefa mais do que tudo. Quando nós queremos no culto luterano que a pessoa saia do culto com toda a clareza e, em primeiro lugar, com a certeza do perdão de Deus, que ela saia perdoada daquele culto, né? Assim ela precisa sair. Claro, e agora ela sai querendo fazer a vontade de Deus também, mas primordialmente eu saio perdoado. Um luterano que vá a uma igreja presbiteriana pode, até porque ele não percebe que algumas coisas estão implícitas, pode sair mais com a sensação da tarefa. Para esse luterano eu diria assim, então,
quando você visitar uma igreja presbiteriana, lembre-se sempre da dinâmica entre lei e evangelho. Lembre-se sempre do evangelho que te traz perdão. Se ele não é dito explicitamente durante o culto, lembre-se dele. Medite no evangelho. E assim saiba do perdão. E tenha essa orientação para a vida como algo que deve ser escutado a partir do evangelho. E não algo que te faça mudar a sua vida independentemente do Evangelho. Não, que tudo depende do Evangelho e você sabe disso, você precisa simplesmente se lembrar disso nesse momento. Assim você pode até aproveitar essa orientação à obediência como terceiro uso da lei, mas sempre sabendo a sua motivação parte do Evangelho. A orientação pode vir da lei, mas a motivação parte do Evangelho e do perdão que você recebe de Deus diariamente. Né? Não sei se isso está fazendo sentido, eu espero que sim. E vou dizer algo mais prático também, né, pontual. Luteranos da IELB, que visitam uma igreja presbiteriana, são orientados pela própria Igreja Evangélica Luterana do Brasil a não participarem da ceia do Senhor nessa visita. Porque nós temos um entendimento sobre a Santa Ceia diferente, muito diferente. E entendemos que esse entendimento ele é fundamental para essa comunhão à mesa. Né? Então, não participe. Né? É fácil fazer isso se você sabe o dia. Os presbiterianos no Brasil têm o costume, o mais das vezes, de terem a Santa Ceia só um domingo ao mês. Então, eu, por exemplo, se fosse visitar uma igreja presbiteriana, evitaria esse dia, para evitar assim ter que explicar essas coisas, né? Explicar isso que é difícil de entender. Nem vou explicá-lo agora, né? Acho que eu devo ter falado sobre isso em outros vídeos, em outro vídeo pelo menos. Mas é isso, né? Não participe da ceia do Senhor porque o entendimento é muito diferente. Presbiterianos não entendem a ceia como os luteranos. É muito comum que sigam a Calvino, né, no entendimento de uma presença somente espiritual de Cristo. E em muitos casos, né, que sigam a Zwinglio mais do que a Calvino e que entendam então que a ceia é só um símbolo. Eu já vi muitos pastores presbiterianos falando da ceia de forma muito mais zwingliana do que calvinista, né? Não sei se isso é algo proposital, mas isso acontece. De qualquer forma, né, melhor não participe, né, mas aproveite a palavra que é ali proclamada. Isso vale inclusive para pessoas luteranas que estão distantes de congregações luteranas e que querem visitar uma igreja presbiteriana. Eu diria, aproveite a palavra. E sempre aproveite a palavra lembrando da dinâmica da lei e evangelho, lembrando-se do evangelho. Eu não sei se isso ficou claro, né? Eu não sei se isso ofende presbiterianos, eu espero que não. São diferenças de ênfases que são realmente diferentes. Eu espero que isso seja compreendido. E se alguém vai dizer assim, não, mas na igreja presbiteriana de verdade, na minha igreja presbiteriana, nós temos um equilíbrio muito grande entre palavras de graça e palavras de lei, em cada culto isso é muito cuidado, o pastor tal cuida muito bem disso, que a proclamação do evangelho seja clara em cada reunião, mesmo que haja também um ensino da lei. Muito bom, né? Muito bom. Né? Não é necessariamente o que acontece em todas as igrejas presbiterianas, não é o que acontece sempre, né? Em todos os cultos, pelo menos a minha experiência diz que não. Por isso eu faço esse comentário, né? Mais que isso eu não tenho muito o que dizer a um luterano que visita uma igreja presbiteriana, a não ser envio o nosso abraço aos presbiterianos e aprenda o que for bom. Há coisas boas a aprender entre os presbiterianos. Eu, por exemplo, acho muito a palavra fugiu, né? Respeitável e muito elogiável o esforço que vejo entre presbiterianos para o estudo bíblico, para ter, às vezes, o culto e um momento a mais de estudo bíblico, né? De escola bíblica. Eu acho isso precioso, assim. E acho que nós temos isso também,
mas com uma participação menor do que aquela participação que eu vejo entre presbiterianos, né? Isso é algo que um luterano visitando uma igreja presbiteriana poderia aprender e voltar para a igreja luterana e dizer assim, olha, eu queria também ter um momento aqui de estudo bíblico a mais, né, fora do culto, até porque já que o nosso culto não enfatiza o aprendizado, né, a ênfase não é essa, nós podemos ter um momento para isso, um momento em que a ênfase seja essa, né, em que seja aprender um pouco mais, até aprender um pouco mais da doutrina e do pensamento luterano, para não confundir as coisas. E aqui a gente fecha o vídeo fazendo nessa estrutura anelar que se diz, né? Começamos falando disso, terminamos falando disso. Bênção de Deus e até a próxima. Comente livremente, sempre com respeito, complemente, dê a sua visão. Eu sei que tem luteranos que vão dizer que simplesmente não visitem, não é o meu caso, eu acho que pode ser proveitoso sim. Eu sei que tem presbiterianos que vão dizer quem é esse pastor luterano para falar da igreja presbiteriana. Não sou ninguém, né? Desculpe, o que está dito, está dito. Bênção de Deus e até a próxima.